Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Graça e paz de Jesus. Mais uma vez, que nosso Deus possa nos ensinar a sua vontade através de sua palavra. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a nova aliança. Não é uma igreja, não. A nova aliança. Muito se fala sobre a antiga, nova aliança, nós estamos tendo a nova aliança, mas, no geral, a grande maioria das pessoas não sabe o que é a nova aliança. O que está valendo na nova aliança e o que não está valendo mais. E Ellen White menciona lá no capítulo sobre a lei, os conceitos, se não me engano. Ela diz que as pessoas confundem muito e trocam os textos. Os textos que falam da lei moral, eles atribuem a lei cerimonial. E os textos que falam da lei cerimonial, eles atribuem a lei moral. Acabam anulando a lei moral usando textos que se referem à lei cerimonial. E nós precisamos entender, nós pessoalmente temos a incumbência de dar a mensagem do terceiro anjo, a gente precisa entender o que está valendo a nova aliança. Então, em geral, se perguntar, a gente deve estudar um pouco. Mas, de fato, o que é a nova aliança? O que está valendo hoje para nós que estamos na nova aliança? Um detalhe, quando foi que começou a nova aliança? Geralmente a pessoa diz assim, rapaz, me mostra o texto da nova aliança. Eu acabo mostrando Mateus 1, verso 1, por exemplo. Mateus 1, versículo 1, não está na nova aliança ainda não. Ainda é a antiga aliança. Só que nós temos o chamado Novo Testamento, que são os livros, os 4 evangelhos, o começo, né? Que vão mencionar acerca da vida de Jesus, narrar a vida de Jesus. É chamado Novo Testamento. Nova aliança, ela só se inicia a partir do momento em que Cristo morre. E assim como para inaugurar a antiga aliança teve que derramar sangue de cordeiro, para inaugurar a nova aliança tem que ter o sangue de alguém, que é Cristo, que é prefigurado pelo cordeiro. E o próprio Senhor diz em Jeremias 31, versículo 33, no Antigo Testamento, Antiga Aliança, ele diz: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo? Eu vou fazer uma aliança com a casa de Israel depois daqueles dias. O que o Senhor está dizendo basicamente? Eu fiz uma aliança com Israel, mas Israel não está cumprindo essa aliança. Eu busquei Israel, trouxe Israel para mim, cuidei, como fala lá na mensagem lá da vinha lá em Isaías, né? Eu cerquei, tirei o capim que estava ao redor, eu cuidei de tudo quanto é jeito. Escolhi as melhores sementes para Deus cobrar, em vez de dar o robô. O Senhor cuidou de todas as formas. Aí o Senhor diz o quê? Eu vou fazer uma nova aliança. Essa nova aliança vai ser diferente da primeira. Agora é diferente em que sentido? Ele diz aqui, ó, Jeremias 31, 33, a continuação. O Senhor diz assim: eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, nessa nova aliança aqui, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque Israel tinha feito uma aliança parecida. Israel se comprometeu. Se a gente pegar ali Êxodo 19, e uma dica para os irmãos: sempre que a gente for ler os 10 mandamentos, procure ler Êxodo 19. E imagine como que era a cena. Êxodo 19 conta o relato de como foi quando Deus desceu sobre o Monte Sinai para dar a lei a Moisés. Se você só ainda a gente lê o relato, a gente já fica impressionado, já dá meio que um tremor nas pernas. Porque diz que o monte tremia, sabe como o monte tremia? Uma montanha. Era morrinho aí. Era montanha, grande. Diz que tremia e saía fumaça. Diz que descia uma nuvem densa. Uma nuvem que quase você conseguia pegar assim com a mão assim, grossa. Deus descendo e o povo do Senhor não vou subir, treme nas pernas. Eles vai só até aqui assim, que aí você não corre. Assim. E o povo assim, não, vai lá com Moisés. E Moisés estava com ele também. Então o povo disse assim, ó, tudo que o Senhor mandar,
faremos. Aí você diz assim, mas você está quebrando essa lei continuamente. Todo dia vocês quebram essa lei. Todo dia eu assino do mundo. Todo dia quebra os meus mandamentos. Agora eu vou fazer uma outra aliança. Essa aliança não vai ser como essa que eu estou fazendo agora, não. Só que o problema é sempre esse. Mas em que sentido a antiga aliança não é igual à nova aliança? Em que sentido que ela é diferente? Porque tem um sentido que ela é igual. Ó, eu quero que você diz aqui. Eu porei a minha lei. Então não foi abolir a lei. Você vai botar a lei, foi abolir a lei. Já aí vai quebrar as pernas do cara. Não, ele não vai abolir a lei, não. Porque ele vai colocar a lei dele no seu interior, no meu interior, e vai escrever a sua lei no nosso coração. Como é que ele aboliu a lei? Que lei que ele vai escrever então, se ele aboliu? Isso, naquele dia, não é aquele dia lá de Êxodo capítulo 20. Está muito à frente. Então, isso aí, na verdade, a lei de Deus, colocada dentro do interior, da alma, do coração de cada um, seria essa aliança feita com a casa de Israel. Escrita no coração, escrito pelo Espírito. Não é com tinta, não. É o Espírito de Deus. Aí a gente já fica pensando que isso aqui já causa uma meditaçãozinha, né? Minha lei. Opa, então tem uma lei. Agora vamos pensar aqui, qual a lei? Será que é a lei de sacrifício? A mesma lei lá do livro. Mas será que não é a lei de circuncisão? Por que a lei de circuncisão influencia no caráter da pessoa corporal? Pedaço de carne, prepúcio. Lei de sacrifício. Mesmo se eu disse que aboliu, vamos São Paulo se rasgou, está muito claro isso aí. Então eu tenho que pensar, qual é a lei que o Senhor vai querer escrever na minha mente, no meu coração? Deve ser uma lei que rege a minha vida, né? O meu caráter, a minha moral. E que lei é essa aqui, né? Será que é uma lei que fala assim, não matarás? Será que não é essa? Não adulterar? Será que isso não rege o caráter? Quando um homem trai uma mulher, ele é chamado de bom caráter ou de mau caráter? O cabo mata, é um bom caráter. O cabo rouba, é um bom caráter. O cabo engana os outros. Então já serve percebe. Não, peraí, então tem que ser para escrever na mente, no coração, então a lei que rege o ser, que rege o caráter. A lei cerimonial não regia o caráter. A lei cerimonial regia as cerimônias que eram realizadas no santuário. Por isso chamava lei cerimonial. Agora, a lei moral não adultera isso, porque tem a ver com ritual em si. Que ritual que você faz para não adulterar? Tem que fazer um ritual, uma cerimônia. Não é lei cerimonial. Lei cerimonial regia cerimônias que eram realizadas em relação ao santuário terrestre. É isso. Lei cerimonial. Lei de cerimônias. O que é lei moral? É a lei que rege a moral do homem, que rege o caráter do homem. Onde é que está essa lei? Êxodo 20. Vamos lá. Tem um detalhe interessante. Essa frase última. Eu serei o seu Deus. Serei. Aí alguém pode questionar o seguinte: eu serei o seu Deus. E ele não era o Deus de Israel. O que acontece é que as pessoas que não guardaram os mandamentos de Deus e diziam assim, eu conheço, ele não tinha outro. Ah, o Deus de Israel é o meu Deus. Não, não é bem assim não. Ele guardava os mandamentos. Exatamente. Essa outra aliança que a gente fez aí, a inscrição aí está no coração. Escrita não com tinta, tudo lá quando foi dado para Moisés, Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo dele. Agora aí, ó, escrito pelo próprio Espírito de Cristo na alma da pessoa. Quando ele diz assim, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, o que é que identifica o Deus Criador como sendo Deus de Israel? Dentro dos 10 preceitos existe um que ele diz assim, esse aqui é o que vai identificar eu e o meu povo, quem é meu e de quem eu sou o meu. As pessoas não querem saber. Não, a nova aliança acabou. Vamos ver na segunda. Pois vi na segunda. Olha, melhor ainda. Continua a lei de Deus, não mais agora escrita em tábua de pedra, mas agora a tábua do coração.
Simples assim. A pessoa tem o privilégio de estudar a maravilha de Deus. Eu serei seu Deus e ele será o meu povo. Uma promessa maravilhosa dessa, mas eu já tantos homens de Eu falei, Maria, né? Deve perguntar. Ó, atento com o detalhe aqui. Que livro é esse que ele está lendo? Jeremias. Jeremias é Antigo Testamento. Estava na Antiga Aliança aqui ainda. Aí Paulo, aqui, livro de Hebreus, Paulo vai mencionar a nova aliança que o Senhor disse que faria. É que quando Paulo escreveu, Deus já fez. Deus já selou com o sangue de Cristo. Só que lá em Jeremias, o Senhor estava falando assim, eis que farei, eu vou fazer uma nova aliança. Mas lá em Jeremias, o Senhor já disse como que seria a nova aliança que ele ia fazer lá na frente. Ele disse assim, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Ele já disse lá. Só que em Paulo, ele tem que mexer na cabeça do povo e dizer assim, presta atenção, como é a nova aliança que o Senhor disse que faria? Porque o pessoal fabricou uma nova aliança que Deus não fez. O pessoal diz, nós temos uma nova aliança. Que nova aliança? Uma nova aliança sem a lei de Deus no coração. Eu digo, Chico, essa aliança não foi Deus que fez, não. Não é a nova aliança do Senhor. Não. Está errado isso. Já um montão de gente que é a igreja que vai marcar fora. A compreensão nossa, porque eu acredito que tem que se preocupar em transmitir para os outros, mas se a gente não tiver a compreensão correta, nós vamos transmitir errado. Então, há uma nova aliança ou não há? Sim. Como essa nova aliança é o ponto-chave. Porque a grande maioria das igrejas evangélicas, em especial, elas falam muito. Vivemos a nova aliança, não no antigo. Vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei. Não sabe nem o que é isso. O grande problema é esse. Fala de uma coisa que ele não sabe. Aí Paulo diz assim, ó, falando do Senhor, porque o Senhor, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão, não é que aqui Deus está dizendo, virão. Ele está mencionando lá o texto de Jeremias. O Senhor falou lá atrás, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Quiser se aperrear o povo, diz até assim, diga aí, com a casa de quem que ele está fazendo nova aliança também? De Israel e de Judá. E agora, se ele dissesse a nova aliança só com a casa de Israel e com a casa de Judá, você não quer pegar texto isolado assim? Tá aí, né? Quer dizer que para nós, nos últimos dias, não tem aliança. Aqui quer fazer desse jeito. Só que aqui, ele está fazendo com a casa de Israel e com a casa de Judá, por quê? Porque ainda tem gente lá querendo. Esse eu vou fazer uma aliança diferente, agora vai ser no coração. Porque tem gente que, porque tem a lei em tábua de pedra, ele acha que ele é santo, porque Deus deu as tábuas de pedra ali para o povo de Israel. Aí você disse, não, a nova aliança que eu vou fazer é diferente. Ela é na mente e no coração. Porque tu pode carregar o livro da Bíblia, o que for. Não quer dizer que tu é santo, não. Tu pode usar a roupa arrastando no chão lá, as vestes, né? O turbante, os filactérios arrastando no chão. Pode estar em qualquer igreja. Se não tiver de concordar com a lei, no coração não adianta não. O que você está fazendo? Está achando a hipocrisia. Está achando que porque tu é doutor da lei, tu está salvo? Tu é meu povo? Não. É quando a minha lei estiver escrita na tua mente e no teu coração. Aí tu vai ser meu povo e eu vou ser teu Deus. Observe. Hebreus 8:8. Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. De novo, não é depois desses dias em que Paulo está escrevendo. É mencionando Jeremias. Paulo está só repetindo o que Jeremias escreveu. Diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, ou nas suas mentes. O que é a nova aliança? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, qual é, Senhor, a aliança? Eu vou colocar as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes, nos seus entendimentos. Essa é a minha nova aliança que eu vou fazer. Você imaginou na bola? Não, meu filho. Eu só vou pegar a lei que estava na pedra e vou botar na carne agora, no coração e na mente. Essa é a mudança. Além de outras. Eu fiz uma mudança em relação à lei. O Senhor está preocupado tem que estar em tábua de pedra. Eu disse, não, tábua de pedra já está.
Está salva lá no céu. Foi escrito que na terra foi. A lei estava de pé salva quem? Você escrever na tua mente e no teu coração. Aí muda. Ó, por exemplo, a Bíblia é maravilhosa. É a palavra de Deus. Tem muitas lições para nós. Mas enquanto a palavra de Deus fica no papel, quem é que ela salva? Ninguém. Agora, quando ela é absorvida, quando ela vem para dentro pelo Espírito, aí a lei estava de pé da salva alguém. Acabou assim, estou perdido. Porque você quebrou tudinho, né? Quebrou tudinho já. Gente, agora eu vou pegar essa lei aqui e vou botar dentro de ti. Dentro, não é escrever literalmente com pincel, com tinta. É com espírito, né? Na tua mente e no teu coração. Por onde ele andar, ela anda também. O que você está falando? Ele vai fazer parte do teu ser. Porque, no geral, o que é que rege a nossa vida? É coração não pode falar, né? É o coração e a mente. É o coração e a mente que rege a mente. Tem gente que deixa se reger muito pelo coração, não santificado. Um coração santificado e uma mente santificada, o homem só vai tomar decisões em conformidade com a lei de Deus. Porque a lei está regendo o caráter, as emoções. Quando Deus toma conta do ser humano, ele não fica sem emoções. Agora as emoções são santificadas. Não fica, não tem mais sentimento. Tem. Só que é um sentimento santificado. Ele sente o coração doer quando ele vê a injustiça. É um sentimento, ele sentiu. Mas é um sentimento santificado. Tem gente que é doente, praticamente emocionalmente, né? Que é levado por qualquer coisa. Se desespera fácil, se emociona fácil, fica triste fácil. Mas a aliança que o Senhor disse que faria, aí o apóstolo Paulo relembra. É assim. É colocando as leis nos corações e nos entendimentos. Aí ele disse no verso 13. Quando Deus disse nova aliança, dizendo lá nova aliança, ele estava envelhecendo a primeira. Ele estava dizendo o quê? Essa primeira aliança, ela não consegue alcançar o objetivo da justiça. É isso que Paulo vai falar muitas vezes em Romanos, em Gálatas. Porque se a justiça viesse mediante a lei, para que necessitaríamos da fé? Mas como assim se a justiça viesse mediante a lei? Ele está dizendo, se a justiça viesse mediante a lei em tábua de pedra, não precisaria de fé. Só que o problema é que a lei em tábua de pedra não traz justiça para ninguém. A lei em tábua de pedra diz assim, não mate. Mas ela lhe ajuda a não matar? Não, ela só diz para você não matar. Quando você deu o código de trânsito, não passe na via quando tem uma faixa de pedestre e tem pedestre atravessando. Mas ela lhe impede de atravessar. Ou ela lhe ajuda a não atravessar a faixa de pedestre, para não atropelar ninguém. Não, ela só diz que é errado. Se você errar, se você errar, multa, acabou-se. Ou preso, né? Agora, quando o Senhor escreve na nossa mente e no nosso coração, ele está ajudando a gente. Ele está dando auxílio. Como sumo sacerdote e como Espírito Santo na mente. Ele está ajudando a pessoa a mudar. Deus que opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua vontade. O que foi tornado velho se envelhece e perto deixar de acabar. Quando ele disse assim, vou fazer nova aliança, o que ele estava dizendo? É como se dissesse assim, vou contratar um novo funcionário. Ah, o funcionário existe, vou perder emprego. Né? Vou contratar um novo. Opa, acaba se eu perder os amigos. Quando você diz assim, vou fazer nova aliança, ele estava dizendo o quê? Essa velha aliança aqui é insuficiente. Por quê? Os animais sacrificados diariamente não perdoavam pecados. O irmão não perdoava pecado. O Senhor disse, porque o sangue de touros e bodes, é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Lá em Hebreus 10, 4. Isso aí permite a aliança. Nesse cerimonial lá. Fica para trás. A nova aliança seria feita aqueles cordeiros que eram oferecidos no Antigo Testamento, tido como Antiga Aliança, que o Senhor traria outra aliança. Essa aliança se refere exatamente a Cristo. Por quê? Porque os cordeiros lá que eram mortos apresentavam para ele, a Cristo. E no que diz respeito ao santuário, quando o cordeirinho era tirado da vida dele, era porque alguém tinha pecado. E se alguém tinha pecado, agora necessitava de um serviço de um sacerdote para entrar lá no Santíssimo.
Então, porque a lei exigia a morte de alguém. Porque está escrito que a morte era do pecador. Mas esse poder ainda que diz respeito tudo a ver com a antiga aliança, é lindo. Porque não precisava mais de sangue de morto, mas agora deu o verdadeiro poder de Deus que no mundo. E seja lá no passado, necessitava dos 10 preceitos da lei, bem como agora no tempo presente. Lá no passado, Deus deu por escrito. Bem no princípio, antes de ter tabernáculo, já era nosso poder. Mas lá na frente foi necessário dar por escrito. E o Senhor escreveu que estava de pedra. E mais à frente agora diz, eu vou fazer agora uma aliança nova, que lá eu vou escrever no coração de vocês. Então nós temos que entender o que significa realmente. Primeiro, segundo. Quando você diz aliança, você lembra da lei de Deus. Mas quando trata-se de pecadores, você lembra que a lei de Deus requer justiça. Ela não tem, vamos dizer assim, a justiça em si para dar. Mas apresenta exatamente Cristo e a justiça. E Cristo é a própria lei, porque ele sabe. Então a justiça, ela tem base em lei. Mas a nossa verdadeira justiça é Cristo, que é o chamado Senhor Justiça nossa. Amém, glória a Deus. Ezequiel 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei o coração de cabelo. E porei dentro de vós o meu. Um detalhe muito interessante. Está escrito que desde os mais altos querubins, serafins, até a menor criatura vivente foi feita para ser um templo para a habitação do seu Criador. Certo? Aí, a gente vai deixar na frente, vou adiantar logo, diz assim: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Para que o Espírito de Deus habita em nós? Para deixar no jeito não aqui. Para que? Não, para entrar e para ficar lá parado. Bota no sofá, sempre e fica lá quieto. Sem fazer nada. Isso não tem razão. Por que Adão e Eva, quando foram criados, eram perfeitos? Assim porque Deus fez perfeito. Então, Deus, quando fez eles, dotou-os de seu Espírito. Agora, quando o homem faz a escolha de abandonar o caminho da obediência, o que o Espírito de Deus faz? Se retira. O que acontece com o mundo? Desgraça. Agora, Deus dá uma lei para o homem rejeita o Espírito de Deus de novo. Não consegue obedecer a lei. Quando ele faz a nova lei, o que é que ele promete? Porém, dentro de vós, o meu Espírito. Para que esse Espírito? Para dar a lei, só que dentro. Não é para dar a lei na pedra, é para dar a lei dentro. É para dar a lei na mente. É para dar a lei no coração, para reger o ser humano, reger os passos, os pensamentos, as palavras, as orações, tudo. Porque esse é o meio mais eficiente que tem. É tanto que quando Deus criou Adão e Eva, foi exatamente o que ele fez. Ele fez foi entrar com o pé de Deus. Quando ele fez Adão e Eva, ele disse assim: está aqui meu espírito de vocês aqui, com a minha lei dentro dele. Ele quer ajudar e quer desviar. Verdade. O Espírito de Deus que desvia. Alguém com o Espírito de Deus que é a mente de Deus. O Senhor diz aqui: e farei que andeis nos meus estados. Mas como é que vai fazer isso? Dando o seu espírito. E guardareis os meus juízos. Como é que ele vai fazer isso? Dando o seu espírito. E os observeis. Como? Dando o seu espírito. É assim que ele faz. Ninguém vai abrir nossa cabeça na cirurgia e escrever com tinta mandamento, não. É com espírito. É por isso que o ser humano fica doido. Espírito entrando dentro, escrevendo coisas. Entende isso? Os carnal ficam doidos. Os crentes estão doidos mesmo. Espírito entrando dentro, escrevendo.
1 Coríntios 3,16 é o texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí tem uma pergunta interessante, né? Vocês não sabem, nós não sabemos. Então a pergunta de Paulo, né? Ele sabia disso, mas ele está perguntando para mim se a gente sabe. E se vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Você não sabe que o Espírito de Deus habita em vocês. E tipo dizendo, e por que você chama desse jeito aí se o Espírito de Deus está dentro de vocês? É para estar desse jeito aí. Vocês acham que o Espírito de Deus entrou dentro de vocês para deixar vocês bagunçados assim, cheio de pecado? Não foi para mudar vocês. Agora, se vocês destruírem o templo de Deus, Deus vai destruir vocês também. E aí tem gente que pensa que destruir só o pecado, é só a questão de alimentação, né? Pecado. Pecado destrói, não destrói. Pecado não é fonte eterna. Destrói o pecado. Não é só pecado de alimentação, de roupa, de sono, de exercício. Pecado destrói o templo de Deus, que Ele nos deu como mordomos, né? Eles agora conservam ele, conservam o teu vaso em honra e santidade, porque eu vou querer. Porque agora não cuida dele, não. É o destruo. 2 Coríntios 3,3. Esse texto é bem interessante, porque dá para a gente o norte de como o Senhor escreve a lei em nossa mente e em nosso coração. Paulo diz assim: porque já é manifesto que vocês são a carta de Cristo ministrada por nós. Porque a administração de Paulo era a administração do Evangelho, mas não um Evangelho que Paulo criou, é o Evangelho de Cristo. Então, é carta de Cristo ministrada pelos apóstolos, pelos pregadores, pelos ministros do Evangelho. E escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Agora eu entendi. Vós sois templo de Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós. Aí Deus escreve, faz de nós carta, Ele escreve em nós, não é com tinta, não é carta literal. É com o Espírito de Deus vivo, é com o Espírito dele que Ele escreve. Não em tábua de pedra, não em tábua de pedra. Uma antiga aliança não foi em tábua de pedra? Pois é, não é mais antiga aliança, é nova. Agora não é mais em tábua de pedra. Agora é na tábua de carne do coração. Mas as tábuas de carne do coração. E não é escrito que o olho humano fizer uma autópsia e dizer assim: olha, eu estou vendo aqui, ó. Não interagir com os olhos de ninguém. É espiritual. Esse texto é que algum não quer enxergar. A teologia moderna não quer admitir os textos que batem contra a consciência deles. Porque esse texto aí vai de conta. Porque a lei dos 10 mandamentos, aos 10 preceitos, foi dada por Moisés, e você tem acesso a ela escrito contigo. Mas essa da qual o Senhor está se referindo é o mesmos preceitos, mas agora é contigo, né? Não com escrito. E Deus vive. Não é mais nas tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Então a mesma lei de Deus que é rejeitada, que eles aplicam aquela lá de Moisés, lá, por exemplo, só para o passado, que é também rejeitada hoje, mas aqui está dizendo o seguinte: aí está se referindo à lei de Deus também, nas tábuas de carne do coração. Então, quem quiser dizer conhece a Deus, tem que guardar no coração. Se não guarda, mentira. Vai para o céu? Vai não. Agora o irmão está pregando que só vai para o céu quem guarda o mandamento. É isso mesmo. E sem o Espírito de Deus não guarda, não. Primeiro tem que abrir o coração para o Espírito de Deus habitar, para guiar, para Ele fazer tudo por nós e em nós, para poder ser bem-sucedidos. Verdade. Isso não. Há um dia eu estava conversando, estava tendo a conversa também, conversando esses dias lá sobre os carros com os irmãos. Eu mencionei um detalhe pensando nesse estudo aqui. Alguém diz assim: irmão Maurício, ou qualquer irmão, me cite um texto na Nova Aliança que diga assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. Eu digo: cito.
Vamos querer desse jeito. Eu digo, fica à vontade, se escute aí. Você quer? Quer o endereço? Quer. Êxodo 20, versículo 8. Porque a mesma lei moral da antiga aliança é da nova também. Ah, não, mas ele não crê, estou nem aí, é a verdade. Se ele quiser acreditar, acredita. Se não quiser, escolha dele. Agora, a questão, nós precisamos ter essa convicção. Isso aí Paulo escreveu em conformidade com os profetas. E pode correr. Ah, eu vou rejeitar, não me convencer de problema teu. A verdade, você não precisa moldar a sua resposta à vontade de quem está perguntando, não. Cite a verdade. Se ele não aceitou, ele rejeita a verdade, não é você não. Ele não precisa criar um argumento. Agora eu tenho que criar um argumento que convença ele. Eu digo, se a verdade me convencer, meu amigo, lá de novo. Porque Deus diz assim, o que mais eu podia fazer com a minha vida, eu não fiz. Olha uma coisa dessa, um texto desse. Se a pessoa não acreditar, vai acreditar de quem? Nada. Porque uma maravilha dessa, explicado dessas condições, eu vou te dizer, o povo não quer. Eu vi o vídeo, eu esqueci o nome do povo, você fala dele. Eu não lembro bem o nome dele, então, para falar Latina, parece. Você vai falar do seu. Se, vou falar aqui meus irmãos, eu gosto de estudar, estudo bastante. Eu muito falei de Deus nessa questão aqui. E ele citou um detalhe lá que deixou um pastor de tão quinto. Citou muito texto, fala em grego e tudo, o pastor ficou tão quinto. Aí eu vi o pessoal, os comentários assim do pessoal. Ih, pastor, na cara não, esse negócio de agora. Calma, pastor. Exaltando ele, né? Ele disse, sim, meu amigo. Lacrou, abafou, sei lá que é a palavra que eu vou usar. Mas não condiz com a verdade. Por exemplo, irmão, só guarda o salmo se tiver assim, lembra-te do dia de salmo para significar no Novo Testamento, no livro, né? De Mateus e Apocalipse. Então botei, não faço para ti mais cultura, botei, trazer todos os casa do tesouro, botei por favor. Tem missão diferente, do salmo também tem. Só quero saber, só fala do saco. Aí assim, não, aí o que ele citou? Senhor Davi, não tomarás o nome do seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente, tomar seu nome em vão. No Novo Testamento? Não. Aí sabe qual foi que ele citou? Mateus 6 que diz assim: santificado seja o teu nome. Também tem. Aí também tem, e chegando em Nazaré no dia de sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler, como parece o costume. Também tem esse costume. Aí, quando é para convencer eles, quando é para eles usar o texto, eles dizem assim, não, isso aqui vale, santificado seja o teu nome, vale como não tomarás o nome do seu Deus em vão, vale. Eu digo, também tem, Lucas 4,16. Eu digo, oxente. Então, se você se preocupar em argumentar de forma criativa para convencer eles vão lhe ganhar. Cite o texto, cite a verdade, tenha convicção, e se ele aceitar, aceitou, se rejeitar, rejeitou. É de Deus. Agora, que Deus vai escrever em nós, na tábua de carne, no nosso coração, com o seu espírito, ele vai. E a lei, ele já mencionou. Jeremias 31, 33, Hebreus 8, 8, Hebreus 8, 10. E aí, porque não é o sábado no Novo Testamento, ele não guarda. E no Novo Testamento não tem o dízimo que ele recebe. Da forma que eles querem, porque eles querem assim. Eu quero desse jeito, eu digo, me diga tudo que a gente pode. Eu quero assim, eu quero que me diga assim, a gente pode, não quer ver. Ou vamos embora, ganhar o debate, eu digo, oxi, pode. Não vai ganhar debate, não. E o pessoal da internet, ele faz assim, abafa ele aqui. Meu amigo, quer lacrar, fica à vontade. Quer ganhar o debate, perder, né? Ou vantagem. 2 Coríntios 3,6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Você quer saber aqui? Ó, tábua de pedra. Não é aqui não. Eu estou falando com vocês ministros, não é de lei tábua de pedra não. Vocês pregar aí, não é de lei tábua de pedra não. É a mesma lei, mas não é da letra em tábua de pedra não. É do Espírito. Porque a letra mata. Detalhe. Tem outra forma de interpretar isso aqui. Mas observe. A lei na tábua de pedra, ela é uma condenação para nós. Porque apesar de ela exigir de nós obediência, ela não nos dá o poder para obedecer.
Então, quando você olha para a lei, você diz o quê? Vou morrer, cara. A alma que pecar essa morrerá. Eu já peguei, vou morrer. E isso agora é o espírito. Ah, não, o espírito entra, aí escreve na mente e no coração. Aí eu vou morrer. Não, vou morrer, porque você está escrevendo dentro de mim. Vou morrer por quê? Me perdoou. Está escrevendo além de mim. Por que eu vou ter lei da morte agora? É diferente. Só na tábua de pedra, vou morrer. Na mente e no coração, vou viver. Porque o espírito que escreve a lei não com tinta, escreve a lei na mente e no coração, ele vivifica. Não mata, ele vivifica. Se mata, ele mata o pecado. Da letra aí pode se chamar ministério de morte. Se não viver, é morte. Essa da letra que fala aí é como na base da não pratica? É. Isso é fundamento? Também. A letra, na verdade, quando você escreve, por exemplo, você vai escrever sobre a lei de Deus, aí está botando no papel, no livro. Ali é a letra. Se você voltar lá para Moisés, o que foi dado para o povo foi por escrito. Não foi em letra também, entendeu? Agora, essa letra ela tem que vir para a vida real, para a realidade, para a vivência. Eu estou entendendo assim, na base, que se eu decorar os 10 mandamentos, só decorar, né? Mas eu não botar em prática, é isso? O decorar não é suficiente, né? É isso que mata, né? Mata, isso não. Você só pode ler a Bíblia inteira decorada, se não tiver dentro Botar em de prática, né? isso. Bom, o que verifica é exatamente isso, é viver, botar ele na prática. É o que obedecer. Se tiver um conhecimento da lei escrito, por exemplo, como a gente tem a Bíblia na mão, a gente tem os 10 mandamentos, nem estava de pedra, nem martelou em papel. A gente conhecer ele ali, mas se o Espírito de Deus não trouxer para dentro, para a vida, né? Para a mente e para o coração, morte. Agora, se o Espírito trouxer, é esse texto aqui, ó. Ele vivifica. Quando os 10 mandamentos ou a palavra de Deus está só na letra, no papel ou na tábua de pedra, já significa morte. Nós conhecemos muito cheio da Bíblia. Conhecemos a lei de Deus, 10 mandamentos. Mas enquanto eles ficarem só em letra, só no papel ou só na pedra, é morte. Agora, se o Espírito de Deus trouxe essas palavras daqui, nós permitimos que ele traga as palavras da Escritura Sagrada e coloque dentro de nós, aí ele nos vivifica. Traz vida. E quando fala na pedra, eu uso o coração de pedra também. É o coração de pedra, de madeira, não. Fala coração de pedra. 2 Coríntios 3,7. Se o ministério da morte, aí aqui onde o pessoal, olha, estou falando, lei, não estava de pedra, é morte mesmo. Se não obedecer só, não Vai fazer o quê? Se o ministério da morte como a lei estava de pedra não me torna justo, agora, vou morrer. Gravado com letras em pedras, mas para quem? Para quem não obedece. A morte é a alma que pecar, essa morrerá. Não é a alma que transgredir a lei. a lei de Deus. Essa morrerá. Mesma coisa de alma que pecar. Isso daí no estudo a gente liga no texto. Ó. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, não veio em glória não. Quando o Senhor deu ali lá no Monte Sinai, não foi em glória não. O templo lá, aquele templo removido, o tabernáculo, não tinha glória não. Aí pega o texto, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por quê? Porque lá na primeira tinha a glória, né? Aquela Shekinah. Mas na segunda casa tinha o quê? Cristo está lá, o próprio Deus. Aqui eu, aqui. Deus. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, como assim morte? Porque a lei, ela exige de nós obediência, mas ela não tem o poder para dar obediência. Mas ela exige de nós a punição. Esse ministério da morte gravado. É os 10 mandamentos na tábua de pedra. Quando é transgredido, é o ministério de morte. Por exemplo, no ministério de condenação trazendo aqui para nós. Quando a gente quebra uma lei de trânsito, o que vai gerar para nós? Multa, prisão.
Vai gerar uma punição, não vai? Se você entrar na casa de uma pessoa, invasão de domicílio, vai gerar uma punição. A transgressão daquela lei gravada em pedras, o que vai gerar? Morte, porque a alma que peca morre. Agora, quando essa lei é trazida pelo Espírito para dentro, como é que eu posso dizer que é morte? Eu estou trazendo para dentro, então vai ser praticado. Você não vai chegar e fazer assim, ó. Você vai escrever aqui e não vai mudar nada dentro de ti. Não. Ele traz escrevendo e levando a obediência. Para aqueles que deixam Jesus entrar. Para que não seja morte. Para que não seja morte. Porque se estiver fora, ele diz, opa, está só fora, é morte. Deixa entrar. Aí o Espírito vivifica. Só que esse ministério de morte, ele veio em glória. Quando o Senhor manifestou a sua lei, ele manifestou em glória, porque é a sua lei. Só que o problema é que o ser humano, ele se mantinha distante de Deus e ainda assim se arrogava de ser obediente à lei. De ser os filhos de Deus, ser a nação escolhida. O Senhor disse, enquanto vocês tiverem a minha lei na pedra, vocês não são meu povo não. Fizeram uma aliança comigo, vocês não me obedecem. Isso aí é morte para vocês. Pode ser chamado. Quando ele era de coração, A grande problemática é essa, por exemplo, a gente não tem a lei de tábua de pedra, mas tem a Bíblia de papel. Né? Enquanto está aqui e não entra, é morte para nós. É só condenação. Mas não, a Bíblia é condenação. É condenação sim. Deixa ela sair no papel e espera eles voltar. Para ver quem vai subir. Pode ter livro de estudo um monte aí, dentro de casa, numa parte grande. Pode fazer um bunker lá e cheio de Bíblia. E aí, o que está adiantando para ti? Melhor um coitado, um indigente, um mendigo, que tem uma folha do livro de João, de qualquer livro da Bíblia, e vive isso. Tu tem 100 Bíblias de estudo e não vive nada. É condenação. Ficou só aqui. E diz aí, a palavra de Deus, cadê? Tá ali, sim. Tem um bocado de Bíblia. Isso não é que eu estou caçando, não. Eu quero é dentro de tudo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas escondeu onde? Escondeu onde? Não, sabe, não foi dentro do quarto, não, morto. Não foi dentro de um quarto que ele escondeu, não foi no coração. Ele pegou essa Bíblia aqui, as escrituras dizem só, venha para mim. Medita de dia e de noite, deixa ela andar. Aí é vida. A tábua de pedra, sim, amigo, só porque tem tábua de pedra com 10 mandamentos não quer dizer nada. Não é porque tu abre a Bíblia no Salmo 91 que a tua casa está protegida, não. Lembra lá do sanatório, né? Lá de Pittsburgh. Pegou fogo. Era o sanatório. O hospital. Da igreja de Deus. Pegou fogo. Por que pegou fogo? Pessoal, eu sou adventista, eu estou salvo. Vou te mostrar aqui que não está salvo. Não, mas a palavra de Deus toda é mandamento, né? Toda. Mandamento para nós. Aí a questão é assim. Enquanto a gente mantiver distância dela, enquanto ela estiver longe de nós, ela não é vida para nós. Ela é vida, mas ela não vai ser vida para nós. O apóstolo diz assim, e este mandamento que é verdadeiro nele, Jesus Cristo, e em nós. Mas a pergunta, esse mandamento é verdadeiro em nós? Porque nele é. Mas se a Bíblia fica distante de nós, não é fisicamente. Se as palavras de Deus a gente mantém distância dela porque quer ficar perto do pecado, aí a gente morre. Agora, se a gente deixar essas palavras de Deus entrarem, aí o Espírito está vivificando. A palavra de Deus não pode ser vida para você e morte para mim. Como é que ela é vida para você e morte para mim? Se você obedece, bota ela na tua vida em prática, ela é vida para ti. E se eu simplesmente não obedeço, é morte para mim. Não é morte para você. Assim também é a lei de Deus. Porque a lei e o testemunho. Então, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos em Moisés, assim, olhando cara a cara, sem movimentar. Não consegue olhar para ti. Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, era passageira, era só por um momento. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como é que é isso? O ministério do Espírito Santo, trazendo a lei de Deus
Aquela mesma estava lá na tábua de pedra e colocando na mente do coração. Aí esse aí de glória ainda vai. Porque o povo de Israel, um monte que morreu lá com a lei tábua de pedra. Para muitos não foi vantagem, não. Não adiantou nada. E hoje acontece a mesma coisa. Ah, nós somos adventistas no sétimo dia, nós tem a lei, nós tem a mensagem, nós tem isso. Você vai dizer, o que tem a lei? Estão vivendo na lei? Isso é só meter o fogo para vocês. A primeira aliança não foi dada em glória. E a segunda, a glória é maior. É a mesma coisa. Ele dizer que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Quando recebeu uma ordem, né? Ele desobedeceu, que ele ficava com isso. Recebeu a ordem, a palavra ficou fora dele. E quer dizer a glória da segunda casa? A glória da primeira casa, quando foi feito o santuário, que era o santuário removido, né? Era uma antena, na verdade. O Senhor mandou fazer e lá havia a Shekinah. Dentro do Santíssimo, em cima da Arca da Aliança, tinha uma glória chamada Shekinah. Tá? Dentro dessa Arca da Aliança tinha a lei de Deus. Ali havia uma glória. Só que quando Cristo veio, Cristo não veio naquele primeiro santuário, não. Cristo veio já num outro santuário, já era um fixo. E quando Cristo veio, Cristo entrou nessa segunda casa. Então, quando o profeta diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é porque lá tinha a Shekinah. Mas na segunda casa tinha a presença do próprio Deus fisicamente. Jesus estava lá em pessoa. Não era simplesmente uma luz, estava o próprio Deus se manifestando para o povo. O povo podia ver e contemplar ele. Entendeu? Havia um tempo que ele era removido. Era uma antena. Você tirava e carregava. E havia um que era fixo. Nesse fixo não se manifestava simplesmente uma Shekinah. Era o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que estava pessoalmente dentro dele. É como se tivesse um templo aqui e botasse o nome de Jesus. Jesus, aqui o nome. E alguém fizesse outro templo e botasse o próprio Jesus dentro. Jesus entrasse lá. Qual que tem a glória maior? O que tem um nome Jesus ou o que tem Jesus dentro? Mas para nós agora, não é a maior glória. A maior glória é se a gente deixar Cristo entrar em nós. Não é glória. Glória maior que essa, se a gente quiser. É porque hoje a gente tem um privilégio. Porque assim, hoje em dia a gente poderia desejar uma coisa, desejar que Cristo estivesse aqui conosco, que não seria um desejo ruim. A gente quer estar com Cristo. Mas Cristo quer dar um privilégio ainda maior para a gente. Ele quer estar dentro. Porque se Cristo estivesse aqui como homem, e a gente saísse daqui, ou ele ia para um ou ele ia para outro. Se ele fosse para casa do nosso céu, não podia ir para mim. Você pensa assim, não, agora eu vou fazer morada dentro de vocês. Vai lá, você para um lado, vai mora esse povo, vai carne outro povo, vai um povo, e ele vai para cada um. Se a gente permitir. Porque ele não força não. Se a gente permitir, ele não. E entra por meio do ministério do Espírito. Porque esse Espírito aqui é o Espírito de Cristo. Que é de maior glória do que o ministério lá das tábuas de pedra. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Que é a lei de Deus em nós. A lei de Deus obedecida é justiça. E será para vós justiça, quando tiveres o cuidado de guardar todos estes mandamentos perante o Senhor como nos tem ordenado. Então, o ministério da obediência à lei de Deus é o ministério da justiça. Esse dará muito mais em glória do que aquele ministério onde a lei estava apenas nas tábuas de pedra. E os homens desobedecendo, mas orgulhoso porque tinha a lei em tábua de pedra. Isso é o ministério da condenação para vocês. O da justiça é a lei dentro de vocês. E torna também a santidade, né? Isso. A obediência à lei de Deus é a santidade. Vamos fechar aqui. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo... Mas sabia que esse dedinho aqui significa Espírito também? Bora ver? Mateus 12, 28.
Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Se expulso como? Pelo Espírito de Deus. Mateus escreveu como? Pelo Espírito de Deus. Olha como foi que Lucas escreveu. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Aquele dedo de tal lá na chave de pedra, eles gostam. Aqui, ó. Volta bem para Mateus. Resumindo aqui. Se eu expulso os demônios pela palavra de Deus, porque tudo não é em nome de Jesus, é pela palavra. Ele é a palavra. E a palavra, por exemplo, dos 10 preceitos, não foi escrito com o dedo de Deus. E os outros escritos da Bíblia, não foi com o dedo dos profetas, autorizado por Deus. Tanto a lei, pelo dedo de Deus, quanto os testemunhos, pelo dedo dos profetas. Nós entendemos, tudo foi escrito por dedo, mas a palavra inteira, ela representa Cristo. Seja a lei, seja o testemunho. Tudo representa Cristo. Ele é o alfa e o ômega. É o A e o Z do nosso alfabeto. Ele é tudo em todos. A diferença é que um foi o dedo de Deus e outro foi o dedo do Senhor. Mas pelo Espírito de Deus. Detalhe aqui interessante, em outra oportunidade a gente continua, é que quando Deus escreveu sua lei em tábuas de pedra com o seu dedo, ele estava dando uma profecia de que futuramente ia escrever a sua lei em nossa mente e em nosso coração pelo seu Espírito. Aqui foi pelo dedo, não foi? Aqui foi pelo Espírito. Lá na tábua de pedra foi como? Pelo dedo de Deus. Como é que ele escreve a lei em nossa mente e em nosso coração? Ó. Escrita não com tinta, mas com o... Quando ele escreveu em tábua de pedra, ele estava dando a profecia. Os que não aceitarem pela fé, eu vou escrever com o dedo de tábua de pedra, não. Vou escrever com o meu Espírito na sua mente e no seu coração. E aí haverá justiça e santidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Bendito Jesus, nós te louvamos por tua santa e poderosa palavra, Senhor. Alimento precioso que o Senhor nos tem concedido, aumentando a nossa fé, a nossa compreensão de tua palavra, reconhecendo o Senhor como Deus justo, verdadeiro e fiel, que almeja escrever a tua lei em nossa mente, em nosso coração, trazendo-nos um verdadeiro ministério de justiça, de obediência, um ministério realmente do Espírito de Jesus, onde teu povo terá um caráter semelhante ao teu. Senhor, nos guarde em santidade e puros para a tua vida, Senhor. Senhor, nos conserve com paz e segurança em teus braços. Senhor, nos dê uma boa noite de paz e descanso. Jesus querido, nos colocamos em tuas mãos e desde já te agradecemos, Jesus. Amém.